Olá pessoal, empresário, empresária e você também que é família, né? Pai e mãe. Esse episódio é para você. Nós estamos gravando uma série de episódios falando sobre o planejamento patrimonial da família e também do empresário. Isso tem tudo a ver, né? Nós atuamos aqui num segmento societário que traz para o cliente, para o empresário, soluções de planejamento sucessório. Então, este episódio está sendo transmitido no nosso podcast e também nas nossas redes sociais, em especial no YouTube. Então, se você estiver por aqui agora e quiser se sentir à vontade, eu te convido a se inscrever no nosso canal e desde já marcar a opção de um sininho para que você nos siga e que seja notificado sempre que a gente publicar um conteúdo novo. Continuando como de costume, eu separei alguns temas e vou falar sobre temas, dúvidas, coisas comuns que têm surgido aqui na nossa rotina e que eu acho interessante você saber. Então vamos lá, locação de imóveis na holding familiar. Essa é uma dúvida que aparece com certa frequência. Os clientes costumam me perguntar: Vitor, vale a pena trazer os imóveis para a holding, aqueles imóveis que eu uso como locação? Pois é, eu te digo, há um tempo atrás, né, era muito comum, criou-se ali uma estratégia das pessoas levarem todos os seus imóveis para uma PJ. Acontece, talvez você saiba, talvez não, mas para você receber os aluguéis por uma PJ, você tem que observar algumas regras, né? Então eu já observei muita coisa sendo feita errada, muitos clientes chegando para nós com situações erradas e mal planejadas. Respondendo a sua pergunta, para você que quer saber se é possível trazer imóveis de aluguel para holding familiar, sim, eu te digo que sim, é plenamente possível. O que nós fazemos é dividir, né, os imóveis que estão destinados para você trabalhar com receita de aluguéis dos imóveis que são imóveis de patrimônio. Então nós criamos uma célula operacional para cuidar do aluguel do seu imóvel e tiramos o risco da sua operação imobiliária. E aí você vai me perguntar: mas Vitor, e aquela grande preocupação, né, de não conseguir a incidência do ITBI justamente por ter uma atividade imobiliária? Pois esse é o grande desafio, mas existem técnicas que podem ser aplicadas no processo de constituição de uma holding criada para recebimento de aluguéis, que vai permitir que você consiga trazer aqueles imóveis para dentro da PJ sem a incidência do ITBI e ainda assim conseguir ter o benefício da redução tributária de receber os seus aluguéis por lá, porque se você receber o seu aluguel pela pessoa física, todo mundo sabe que é muito mais caro. Continuando, quais bens podem ser transferidos para a holding? Essa é uma pergunta também das famílias que costumam conversar com a gente antes de realizar o seu planejamento. E eu te antecipo, todos os bens que você quiser, você pode transferir, né, trazer para dentro da sua holding familiar. A questão é, será mesmo que todos esses são viáveis? Então isso normalmente depende de um estudo. Nós analisamos a situação, nós analisamos o que você pretende fazer com esses imóveis nos próximos anos, se você já tem ali algo direcionado para eles, e aí sim escolhemos aqueles que tem potencial, né, para ser direcionado para sua holding. Dependendo do que você quiser fazer com aquele imóvel, aconselhamos que nem se coloque. A mesma coisa é para veículos. Normalmente, numa estratégia de planejamento sucessório, não se fala em incluir veículos dentro da sua holding familiar, porque veículos são coisas que têm uma rotatividade muito grande. Veja, normalmente as pessoas acabam trocando a cada 3 anos ali o seu veículo. Então, o que nós não queremos definitivamente é uma movimentação na sua célula cofre, que deve permanecer o mais intacta possível, porque ela está ali justamente para proteger o seu patrimônio. Holding familiar e empresa familiar. A pessoa que possui uma empresa familiar, ela é candidata ou ela combina com a ideia de constituir uma holding familiar? Eu te respondo que sim, é claro que sim. O que nós fazemos é avaliar se a sua empresa ela está vivendo um momento que permite você
ter como sócia, né, ter como estratégia dessa empresa uma holding por trás dela. Muitas vezes existem alternativas, né, como acordos de acionistas que simplesmente resolvem o problema da sua empresa sem ter que necessariamente constituir uma holding para incluir essa empresa lá. Por que eu falo isso? Porque dependendo de como você manuseia o quadro societário de uma empresa, você pode acabar desenquadrando ela do regime tributário, né? E muitas vezes um regime tributário adequado ele vai ser definitivo ali para a estratégia fiscal, né? Para o tanto de tributos que uma empresa vai recolher ou não. E quanto à aquisição de novos imóveis após ter feito já um processo, né, de planejamento sucessório, após constituir uma holding familiar, é possível? Essa dúvida ela é comum também. E é claro, é possível sim. Uma das grandes sacadas, né, uma das grandes vantagens de você estruturar o seu planejamento sucessório da sua família em vida, com tempo, com cautela e com assessoria profissional bem feita, é que você consegue fazer isso de forma segura e você consegue fazer isso com reversão. Você consegue ter a possibilidade de reverter isso a qualquer momento. Então isso é maravilhoso, principalmente se comparado às outras alternativas que você tem de planejamento sucessório que não te traz esse benefício como a holding familiar traz. Ou seja, trocando em miúdos, respondendo diretamente essa pergunta, né, que várias pessoas colocam para a gente, é que sim, você pode se arrepender e você pode desfazer o processo ao longo do tempo se alguma coisa mudar na sua vida. E isso acontece? Normalmente não, mas pode acontecer, é plenamente possível de acontecer, porque algo que foi decidido hoje, em um momento da família, nem sempre tende a ficar dessa forma para sempre. Imagina, clientes que constituíram a holding há 10 anos, depois de uma década muita coisa mudou. Já vieram cônjuges, já vieram famílias, algumas vezes os herdeiros já se mudaram de cidade, muitas vezes ainda dentro desse contexto de ter uma empresa, né, o administrador da empresa já não é mais o mesmo, então você tem que tomar algumas atitudes, tem que reverter algumas coisas que foi decidido no passado. Então assim, é possível. Eu acho que o interessante que a pessoa tem que enxergar nesse momento é que a todo momento você consegue ir conduzindo, né, o seu planejamento sucessório de acordo com as suas necessidades. Seguindo aqui nas nossas perguntas, basicamente, o que é uma holding familiar? Né? A gente tenta ser o mais objetivo possível, mas essa dúvida é comum, as pessoas às vezes nem sabem, né, da onde vem a expressão holding. Eu vou falar aqui para você agora. Holding, a holding em si, existe uma discussão, né, histórica em relação a quando o Instituto foi criado, né, de onde que surgiu isso, se foi Europa, se foi Estados Unidos, mas de fato que o termo hold vem do inglês, que é to hold, né, ou seja, segurar, manter, cuidar, né, esta é a ideia. Então é você cuidar do seu patrimônio. Aqui no Brasil, nós embrasileiramos, né, e nós falamos como holding familiar. Às vezes gera uma confusão, mas consiste basicamente em você cuidar do seu patrimônio. Você traz todo o patrimônio de uma pessoa física, né, que tem uma vida limitada, que tem uma vida útil com prazo de validade, você traz esse patrimônio para uma pessoa jurídica, que a pessoa jurídica ela é imortal, ela não tem vida, né? Ela vai durar eternamente enquanto ali os sócios e administradores tiverem à frente dela, permanecerem vivos também. Então a ideia, né, o que é uma holding familiar? Em resumo, é uma estratégia de planejamento sucessório na qual consiste em trazer os bens de uma pessoa física, de uma família, né, para dentro da holding, para que você consiga gerenciar aquele patrimônio de uma maneira mais segura, com economia tributária e com proteção patrimonial em relação ao mercado, a terceiros e outros casos.